Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como tem passado? Hoje vamos falar de um tema importante, um tema relevante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E esse tema é essencial para a gente entender o mundo e a sociedade. Mas antes, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba. Olá, pessoal. Hoje vamos falar novamente de um tema relevante, um tema importante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes de falar desse tema, vou divulgar meus 3 livros. Jubiacaba é um romance, uma cidade fictícia no interior de Goiás, que aborda questões existenciais, amores, ficção, ação, suspense. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear. Essas livrarias são em Goiânia. E também na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro. Meu outro livro que eu quero abordar com vocês é meu livro Os Contos que eu Conto, em que eu abordo temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas, e que está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, Palavrear e também na plataforma Mercado Livre. Muito bom esse livro. E meu outro livro que eu quero falar com vocês é um livro de poesia, A Linhas da Harmonia, que foi publicado esse ano de 2005 pela editora Campos. Todos os 3 livros foram publicados pela editora Campos. E eu os defino como poesia de encadeamento. Uma palavra leva a outra, formando uma fase, um entendimento do que está sendo abordado no texto. Muito bom esse livro. Está tendo na livraria Armazém do Livro e Livraria Nova Jerusalém. E foi publicado também pela editora Campos. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje vamos falar de um tema importante e um tema essencial para as nossas vidas. O tema de hoje é a civilização grega e romana, legados para a humanidade. Nesse tema, teremos abordar 2 civilizações e as suas contribuições para a humanidade, e que estão em nossa vida até hoje, influenciando pensar, o agir e construir o mundo em grandes realidades duradouras. Entretanto, enfatizando a civilização grego-romana. Ou seja, essas 2 civilizações foram essenciais para que pudesse chegar ao grau de desenvolvimento que nós nos encontramos hoje, a civilização grega e romana. E também vamos falar alguns tópicos importantes da civilização grega. A civilização grega, com a criação do teatro e a filosofia, demonstraram que o pensar e a interpretação de personagens são importantes para a reflexão e análise da vida em todo o seu dissipar cotidiano. Ou seja, a filosofia, que é o pensar do pensar, foi criada na Grécia. E também o teatro, que nós temos hoje, né, grandes peças de teatro aqui no Brasil, e também grandes espetáculos lá na Broadway, nos Estados Unidos, lá em Nova York, foram surgidos através do teatro, através da criação do teatro lá na Grécia. Se não fosse esse legado da Grécia, não existiria o teatro que temos hoje, que vemos hoje. Nesse aspecto, no campo filosófico, devemos destacar Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, que foram essenciais, que fizeram o ser humano edificar o seu pensamento baseado na sintonia com a compreensão do mundo à sua volta. Ou seja, Sócrates, Aristóteles
Hipócrates, Sócrates, Aristóteles, grandes filósofos divulgaram suas ideias. Hipócrates também divulgou suas ideias e também foi além também com a medicina, que é muito importante nos dias de hoje. E também vamos falar sobre Hipócrates, né, agora nesse tópico importante. Devemos destacar que a medicina, que é utilizada hoje em dia, surgiu com Hipócrates, que é o pai da medicina, que deixou os primeiros fundamentos nesta área, tão relevante para a espécie humana, em suas adversidades de problemas com enfermidades múltiplas que se percebem. Ou seja, com Hipócrates criou-se a medicina, que foi fundamental para a sociedade ocidental, para a cura de várias doenças, de várias enfermidades. Tudo isso surgiu por fundamentos de Hipócrates na Grécia Antiga. Na civilização grega se destacaram duas grandes cidades-estados pela sua grande importância, Esparta e Atenas. Esparta que se destacou no campo militar e Atenas no ramo do conhecimento, onde a cultura se desenvolvia de forma enriquecedora, no qual hoje é a capital da Grécia. Ou seja, vemos duas cidades importantes da Grécia Antiga, né? Esparta e Atenas. Enquanto Esparta era mais para o campo militar, Atenas era para o campo da cultura, do conhecimento, do saber, né? Então, havia dualidades, rivalidades entre as duas cidades-estados. E agora nós vemos isso no próximo tópico. Rivalidades das cidades-estados, Esparta e Atenas, com a Guerra do Peloponeso, no ano de 431 a.C., na Grécia Antiga. Ou seja, com essa rivalidade entre Grécia e Esparta, descambou para a Guerra do Peloponeso, que todos nós já ouvimos falar. Foi a guerra entre Esparta e Atenas no ano de 431 a.C. Ou seja, bem antes de Cristo vir ao mundo, essa guerra aconteceu lá na Grécia. Outro ponto importante que devemos abordar é a civilização romana, que vamos falar agora nesse tópico. Outra grande civilização de se destacar é a civilização romana, em que o seu desenvolvimento modelou o mundo. Ou seja, a civilização romana também deu grandes contribuições para o mundo, formatou um mundo novo, um mundo que ia surgir. No direito que conhecemos hoje, tem suas bases antigas na antiga Roma, e está no mundo até hoje. E o direito, né, que temos hoje surgiu na antiga Grécia, na antiga Roma, né? Na Grécia, não, na antiga Roma. E foi fundamental, né, para o mundo ocidental, para o mundo que temos hoje. Com citações em latim usadas por muitos advogados, acrescentando nessa época uma forma cultural de se expressar e articular as ideias. Dentre essas citações destacamos Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Em dúvida por réu, se houver dúvida no final da decisão, o juiz deve decidir em favor do réu. Ou seja, se o advogado, se a acusação tiver dúvida, aí o advogado de defesa pode usar esse termo. Em dúvida por réu. Ou seja, se houver dúvida no final da decisão, deve decidir em favor do réu, em favor daquele que está passando por uma dificuldade, né, naquela questão. Então, o advogado de defesa pode usar isso. Acquitori onus incumbit. Acquitori onus probandi incumbit. Compete ao autor o dever de provar suas alegações. Ou seja, se o autor da acusação está acusando, compete a ele provar o que ele está dizendo, né? E se o advogado de defesa pode falar isso para a acusação. Acquitori onus probandi incumbit, que quer dizer, compete ao autor, a quem está acusando, apresentar suas alegações, provar suas alegações. Aí vem outra citação romana interessante. Nulla crime, nulla poena tenelege. Não há crime nem pena sem prévia prescrição legal. Ou seja, se um processo houve uma prescrição, não há crime. Isso que quer dizer essa frase, não há crime. Cruz que sum, a cada um que é seu, princípio fundamental da justiça, ou seja, o princípio da justiça, né? O princípio fundamental da justiça. Destacando outra relevância
é, em que devemos destacar está na área política, né? Agora vamos abordar a área política na Roma Antiga. Ou seja, na criação do Senado romano e o seu significado, que vem do latim, senex, velho, formado pelos velhos cidadãos de Roma, ou seja, o Senado que hoje temos no mundo ocidental, né, no mundo, né, vem de Roma, foi criado em Roma, e utilizava a palavra senex, que significa velho. Era formado por velhos cidadãos de Roma, por pessoas velhas de Roma que formavam o Senado romano, pessoas muito influentes. Outro ponto importante que devemos falar agora é a palavra parlamento. Tem suas influências em Roma, onde parlar significa falar, discutir, ou seja, parlamento, lugar de discussão de ideias. Aí vem outra influência de Roma, né, da Itália. Parlar significa falar, discutir, né? Então, é importantíssimo a gente ter essa consciência, falar que o parlamento é um lugar de discussão de ideias. A República nasceu em Roma Antiga, na Roma Antiga, no século VI a.C., outro ponto importante, que elaborou as primeiras bases do que temos hoje em nossa vida, consolidando seu significado em latim, que é res publica, coisa pública, que é do povo. A república que nós temos hoje, que é sistema de governo, sistema de governo, nasceu na Roma Antiga, né? Nasceu na Roma e é fundamental até os dias de hoje. E surgiu no século VI a.C., a República. Bem antes do nascimento de Jesus, já tinha República na Roma Antiga, né? Muito importante entender isso para a gente poder entender o que é a República, que significa coisa pública, que vem de res pública, coisa pública. O uso de expressões latinas, outro ponto essencial. A convicção de seus pensamentos e a honestidade formam uma grande herança desses povos gregos romanos e que às vezes não percebemos, ou seja, o uso de expressões latinas com os romanos. A convicção de seus pensamentos, seja tanto romanos como gregos, e a originalidade, a criatividade para criar palavras, né? Como em latim as citações latinas, formam uma grande herança desses povos gregos romanos até hoje, né? E que às vezes a gente não percebe essa influência até hoje. Por fim, a civilização grega e romana são fundamentais para o grau de desenvolvimento que se encontra a humanidade em nossos dias e também em todas as eras, priorizando o saber em todas as esferas da existência humana. Ou seja, a civilização grego-romana foram fundamentais para o desenvolvimento do saber ocidental, do mundo ocidental. Eles trazeram várias contribuições, vários ensinamentos em todas as esferas do pensar humano, né, da existência humana. Em suma, agora vamos fechar o nosso assunto de hoje. Em suma, Grécia e Roma construíram uma identidade cultural para uma grande verdade que até hoje ilumina a humanidade. Ou seja, tanto Grécia como Roma construíram as bases, construíram uma identidade cultural, né? Que até hoje temos em nossa sociedade, em nosso mundo. E formam uma grande verdade, uma grande norma de transformação da sociedade. E que até hoje ilumina o mundo, né? Ilumina a humanidade, ilumina todo o pensamento humano. O que é importante entender é isso, que ilumina o pensamento da humanidade e o mundo. Bom, pessoal, hoje terminamos mais um assunto importante, um assunto relevante, e que eu tenho certeza que vocês gostaram. Queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo e aprenderam mais sobre a cultura grega e romana. E divulguem o conhecimento, espalhem o conhecimento. E divulguem esse canal desse escritor, divulguem esse canal do escritor Tenha Lobo, esse escritor que vos fala. Divulguem esse canal, compartilhem, comentem e se inscrevam. Divulguem